Bom dia, pessoal. Nós estamos agora reunidos aí para iniciar o nosso último dia do Seminário de Pesquisa, Organização Profissional dos Operadores do Direito. Hoje eu estou com os meus colegas da linha de Segurança Pública e Social, professora Vivian Paes, do Departamento de Segurança Pública, e foi professora da linha de Segurança de Políticas de Segurança Pública e Administração de Conflitos do PPGSD até ela se licenciar. O professor Frederico Policarpo, que também é professor do programa e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança. O professor Daniel Irata, do Departamento de Sociologia, que também é professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. E o professor Lênin Pires, que é diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, da UF, professor do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e também do PPGSD. Então, agradeço a todos vocês pela gentileza e a disponibilidade de vir falar um pouco sobre a contribuição da linha de segurança pública ao PPGSD. Eu vou fazer uma pequena apresentação agora tentando abrir aqui Vou abrir aqui só um minuto, vou fazer uma apresentação inicial, né, da constituição da linha, um pequeno retrospecto de quando é que ela começou. E o que nós já contribuímos. Em seguida, eu vou apresentar o NSD antes de passar a palavra para o professor Daniel. Bom, a linha de segurança, a linha de pesquisa, né, Política de Segurança Pública e Administração Institucional de Conflitos, ela procura organizar e reunir professores e pesquisadores que estão discutindo, né, o tema das políticas de segurança pública em nível nacional, mas também com diferentes abordagens quantitativas e diferentes abordagens de análise, né, desses fenômenos, inclusive articulando também diferentes disciplinas, né, para atender aí a finalidade interdisciplinar da linha, né. A linha tem uma forte vocação às pesquisas de natureza qualitativa, né, sobretudo utilizando-se etnografia como forma de produção de conhecimento. A linha de pesquisa ela foi criada em 2014, depois de um processo de avaliação interna, né, dos professores. Foi o primeiro processo de avaliação que aconteceu no programa nos seus 15 anos, quando, né, em 2014 nós fizemos 15 anos, e foi a primeira vez que o programa foi avaliado internamente, e fizemos um edital. Disso, né, tiveram várias consequências, uma delas foi a introdução da linha, a abertura do edital e aí a seleção dos professores. Aí foram selecionados, então, o professor Frederico, Vivian, Daniel e Lênin, nesse primeiro edital. E logo em seguida, né, em 2015, nós oferecemos várias vagas e permanecemos até o ano passado, onde nós não participamos, a linha não ofereceu nenhuma vaga no edital de 2019, né? E desde que nós começamos a oferecer vagas, nós começamos a atender uma alta demanda de candidatos que existiam sobre esse tema da segurança pública na área do direito, principalmente, né, porque essa é a principal vocação do programa. A linha tem hoje, né, depois desses 5 anos, né, nós nos tornamos, né, todos da linha, né, jovens cientistas do nosso estado, né, nós 4 que permanecemos, né, ativos ainda como professores permanentes. Tem 4 bolsistas JCNE da FAPERJ e 2 bolsistas de produtividade, né, na linha.
Bom, nós temos hoje vinculado, então, o professor Daniel Hirata, né, que coordena o grupo de estudos, né, dos novos ilegalismos, o Psicocult, que é o núcleo de pesquisa em psicoativos e cultura, né, coordenado pelo professor Frederico Policarpo, o Laboratório de Estudos sobre Conflito, Cidadania e Segurança Pública, né, que fazem parte o professor Lene e a professora Vivian Paes. E em termos de recursos humanos, né, nós temos, bom, e o núcleo de pesquisa em sociologia do direito, que eu vou falar, né, depois. Bom, nós temos aí recursos humanos, né, nós temos vários profissionais da área do direito, principalmente formados, todos eles sobre temas envolvendo segurança pública e administração de conflitos nas instituições policiais e judiciais. Nós temos muitas dissertações de mestrado, né, e teses de doutorado. Nós chegamos a ter, inclusive, 30, se eu não me engano, 34. Né? Tem algumas entradas aí que são repetidas, que demonstram os trabalhos de coorientação. Eu, né, já coorientei trabalho com a Vívia, com o Lene e com outros colegas. Isso demonstra também uma característica da nossa linha, não só essa vocação de reunir os alunos nos núcleos de pesquisa, para essa socialização acadêmica, mas também demonstra que eles circulam, né, entre os professores, o que é muito positivo, que permite que, através desses trabalhos, a gente consiga encontrar os pontos de diálogo, né, que existem entre as diferentes abordagens. Agora, rapidamente, sobre o Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito, um grupo criado em 2017, dentro do INEAC, UF. É um grupo que tem hoje 15 pesquisadores vinculados. Nós temos um subprojeto também do INEAC, Justiça, Procedimentos e Conflitos, né, e a gente conta com financiamento do INEAC para realizar nossas atividades, inclusive essa. No núcleo de pesquisa, a gente já montou um site para funcionar como um repositório, uma memória, onde a gente guarde os documentos, os relatórios que a gente encaminha para o INCT, que nos são demandados regularmente, e os relatórios dos projetos. A gente fez uma conta no Instagram, algo que eu aprendi, inclusive, assistindo os seminários, né, organizados na UF, no Fred, o seminário da Lucia também, especialmente do Fred, quando um pesquisador, né, o Favre, ele falou que dedicava uma parte importante do tempo de trabalho dele à divulgação do que ele fazia, né, a divulgação científica. Então, eu acredito que esse é um mecanismo também de comunicação do que a gente faz na universidade. Em termos de divulgação científica também, né, inserção, tem a coluna no Jota, que eu organizo, Judiciário e Sociedade, junto com outros colegas. O seminário, aliás, o Fórum Permanente foi criado recentemente, presidido pela Isabel, o Fórum Permanente de Antropologia e Sociologia do Direito da Emerge. A gente já realizou vários eventos desde 2017, né, os ateliês de edição de texto, que são tecnologias para produção e desenvolvimento da qualidade dos artigos, o último projeto do JCNE, né, Segurança Pública e Universidade, do qual os colegas participaram também. Um evento na FGV, na UFJF de Governador Valadares, o ERPED regional do ano passado, né, o Encontro Regional de Pesquisa Empírica em Direito, e agora os operadores. Essas aí são algumas dissertações, né, que eu pude orientar, em coorientação também, e que também são exemplares do que nós fazemos no núcleo. Nós temos projetos financiados pela FAPERJ e pelo CNPq, que é muito importante, inclusive esse seminário é financiado por essas agências. E, finalmente, esses trabalhos permitiram montar uma candidatura, né, para participar como professor convidado esse ano em Sciences Po Bordeaux, no laboratório, né, As Áfricas no Mundo. Né? Bom, esse é um pequeno panorama da nossa linha e da contribuição que nós temos realizado, através também do Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito.
e demonstra, né, eu olhando os currículos e vendo um pouco, fazendo um balanço do que nós já realizamos, né, o que eu poderia dizer é isso, né? Primeiro, uma forte sinergia com os alunos, o que demonstra também uma circulação desses alunos entre os professores, vamos dizer assim, um fio condutor muito consistente, né? Inclusive que os colegas do próprio programa reconhecem isso, né? A solidez dos trabalhos que nós realizamos. Bom, e isso só é possível também por causa do trabalho dos meus colegas que se mantêm ativos, né? Bastante ativos, tanto do ponto de vista da política institucional da universidade, quanto do ponto de vista da inserção acadêmica, né? Seja nos congressos e seja através do impacto que suas pesquisas produzem na sociedade. Então, gostaria já de passar a palavra, né, para o Daniel, agradecendo aí a sua disponibilidade. Ele, né, já disse que não vai poder ficar até o final. Eu agradeço aí, Daniel. E se você puder nos apresentar, então, um pouco sobre o GENI, né? Obrigado. Maravilha. Obrigado, Pedro. Queria agradecer muitíssimo esse convite aí, enfim, para participar aqui desse evento. Dizer, assim, de partida, né, enfim, que para mim é motivo de muito orgulho fazer parte dessa linha de segurança pública do PPGSD. Não é tudo que a gente faz na universidade que a gente tem orgulho, mas a linha de segurança pública, a linha, né, para mim é motivo de muito orgulho, porque, digamos, essa linha ela tem, a gente consegue contemplar, né, pelas competências e as linhas de pesquisa daqueles que fazem parte, um rol enorme de temas, né, enfim, abordagens nessa área de segurança pública. A gente vai do traficante ao juiz, do camelô ao guarda municipal. A gente, enfim, tem, digamos, uma área de abrangência, né, enfim, e aliada a essa abrangência, uma diversidade, né, enfim, de perspectivas que eu acho que é muito rica. Eu estava pensando aqui, antes de entrar aqui na sala, né, enfim, eu acho difícil a gente encontrar num outro programa de sociologia ou de direito, né, enfim, uma linha de segurança pública tão diversa, tão forte, tão enfim, integrada, como o Pedro falou, né, que eu acho que isso é uma característica da linha também, né, enfim, porque os alunos circulam entre nossos grupos de pesquisa, circulam nas nossas orientações, circulam nas nossas referências, né, enfim, teóricas e metodológicas, de modo que eu acho que isso tudo dá uma organicidade a essa linha, além, claro, né, enfim, eu não posso deixar de falar, né, enfim, do prazer de poder trabalhar com o Pedro, com o Frederico, com o Vivian, com o Lênin, enfim, com outros colegas que já passaram pela linha também, porque há, evidentemente, uma relação de amizade que é fundamental também para essa organicidade da linha, né, enfim, para a qualidade do trabalho que nós desenvolvemos aqui, né, no PPGSD. Eu vou falar assim muito rapidamente, né, enfim, do que a gente vem desenvolvendo, né, como linhas de pesquisa no GENI, né, enfim, o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos. O GENI está no PPGSD, mas ele também está associado ao programa de sociologia, né, o PPGS, e a Carolina Grillo, que é uma grande parceira minha, ela é coordenadora também desse núcleo junto, né, enfim, além dos vários. Nós temos professores também da UFRJ, que compõem, da própria UF, né, vem da antropologia, e alunos, né, enfim, que transitam nesses programas, né. Digamos, a característica principal do GENI, fundadora do grupo, inclusive, é um trabalho mais específico sobre os ilegalismos, né, que dão nome ao grupo, né, enfim, e particularmente os ilegalismos associados a mercados informais e ilegais. Essa, enfim, é um pouco a minha área específica de atuação, né,
e por onde a maior parte, né, enfim, das orientações e dos trabalhos de pesquisa vão ser direcionados, né? Nos últimos anos, né, enfim, muito em função de pesquisas sobre justamente mercados informais e legais. Estou pensando aqui particularmente numa pesquisa que foi financiada pela Fundação Eric Boll. A gente estava interessado na questão do roubo de cargas, né, que havia tido um aumento bastante importante e concomitante à crise, né, enfim, do Estado do Rio a partir de 2015. A gente viu a necessidade ali também, por conta dessa pesquisa, né, enfim, havia uma hipótese nessa pesquisa de uma relação, né, enfim, da crise socioeconômica com o aumento dos crimes patrimoniais em geral e do roubo de cargas em particular, mas também havia uma hipótese correlata a essa de um direcionamento do uso da força do Estado para a proteção patrimonial. E a gente percebeu que a gente tinha dados muito bons para quantificar a crise, para quantificar o roubo de cargas, os crimes patrimoniais em geral, mas que a gente não tinha, até aquele momento, algum mapeamento, um levantamento, enfim, dados sobre o direcionamento do uso da força do Estado. Então, a gente resolveu dar um passo para trás para poder avançar e começamos a construir uma base sobre operações policiais, né, na região metropolitana do Rio, e acabou que, junto com outros, na verdade, enfim, a gente estava naquele momento, né, enfim, há uns 2, 3 anos atrás, num contexto em que havia diversas organizações, né, que estavam começando a produzir dados sobre as operações policiais, né, enfim, pensando que as operações elas são um grande instrumento de ação pública, né, enfim, nessa área de segurança, onde se concentram os recursos financeiros, tecnológicos e humanos, onde a gente consegue entender para onde está sendo direcionado o uso, né, da força, sobretudo pelas polícias, né? Então, naquele momento, tinha vários grupos fazendo isso, tinha a Redes da Maré fazendo na circunscrição do Complexo da Maré, você tinha o SESEC, né, enfim, da Cândido Mendes fazendo isso no contexto da intervenção militar, e nós começamos a produzir também, produzimos dados, enfim, que vinham de redes sociais e da mídia também, né, e pensando uma articulação com toda essa rede que estava produzindo esses dados, a gente começou, então, a se vincular também a, digamos, ações de incidência jurídica, né, que os dados pudessem apoiar. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque me parece que essa questão dos dados, né, enfim, nós temos e eu sou um pesquisador muito mais formado para pesquisa qualitativa, e essa é um pouco a cara da linha também, né, mas eu acho que também é fundamental a gente produzir dados, né, enfim, me parece que há uma perspectiva antropológica na produção dos dados que é importante, é um aporte, porque nessa área de segurança pública, ainda que se produzam muitos dados, e ainda que nós tenhamos, né, no Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública, que pela incidência de diversos pesquisadores que foram nossos professores, né, enfim, produzam dados de excelente qualidade, o ISP é uma referência, né, na produção de dados no âmbito do Brasil, né, enfim, ainda assim há um recorte de dados ali que são basicamente feitos a partir dos registros de ocorrência e, portanto, né, enfim, são dados sobre criminalidade, né, enfim, sobre ocorrências criminais. E a área de segurança ela não se restringe, digamos, ao crime, né, enfim. Tem muitas outras dimensões que são importantes de serem quantificadas, né? Eu destaco aqui um dos nossos parceiros, que é o Fogo Cruzado, que produz dados sobre tiroteios, que é uma coisa que realmente não dá para pensar segurança pública sem pensar tiroteios no Rio de Janeiro, ou as operações policiais. Tem uma série de dados que eu acho que tem interesse. E aí o GENI ele foi um pouco enfim, conduzindo uma parte, né, enfim, dos seus trabalhos para a construção de dados que forneçam subsídios, né, enfim, sólidos
para o debate público, né? Nós estamos agora no momento em que muitas instituições de produção de dados confiáveis elas estão sendo atacadas, né? Enfim, só pensar o caso do INPE para a questão das queimadas na Amazônia, é só pensar a questão do censo, né? Do IBGE, que vem sendo adiado por razões múltiplas, né? Enfim. E é só pensar as universidades públicas, né? Em particular as federais, que estão também sob ataque, e também são fontes de produção de dados confiáveis. A gente acredita muito que as decisões das políticas públicas elas devem ser baseadas em dados quantitativos e qualitativos, que as decisões elas devem se balizar por pesquisas, por metodologias explícitas, né? Com dados robustos, porque se a gente compara a área de segurança pública com a área da saúde, a economia, enfim, outras áreas que são importantes, né, enfim, de atuação do Estado, nossa área, na verdade, é muito pobre de dados, né, e ainda reina, né, nessa área um impressionismo ou, enfim, ideias vagas, né, enfim, ideias vagas governam a maneira como os gestores e os operadores do sistema de justiça criminal, eles tomam as suas decisões. Então, um pouco essa missão nossa de conseguir construir dados que possibilitem, né, informar o debate público de forma qualificada. Nesse sentido, esse ano, né, enfim, nós produzimos 2 relatórios técnicos que serviram e apoiaram, né, enfim, a coalizão que se formou ao redor da DPF 635, né, enfim, a DPF das favelas, que procura, né, enfim, liderado pelos movimentos de favela e pelos movimentos de familiares de vítima, né, enfim, procurou tentar responder, digamos assim, né, ao incremento que tem sido importante, né, enfim, da violência de Estado nos últimos anos, particularmente, já era alta e aumentou nos últimos anos, né, enfim. E aí, então, para a gente foi motivo de muito orgulho fazer parte dessa coalizão com os relatórios técnicos. Nós continuamos produzindo, estamos produzindo notas técnicas, outros relatórios. Agora a gente está no momento de aumento das operações também, né, enfim, de desrespeito das decisões do STF, e temos um pouco atuado nessa direção, né, enfim. Eu não vou poder, nem de interesse, né, enfim, detalhar muito o andamento dessas pesquisas, né, enfim, mas o que eu queria ressaltar aqui é o comprometimento não só do GENI, mas desta linha, eu acho, com essa perspectiva de apoiar, né, enfim, o debate público de forma qualificada. Tá bom? É um pouco isso que eu tinha para falar aqui, sem ocupar demais o tempo. Agradeço muitíssimo, mais uma vez, o convite do Pedro para poder falar rapidinho aqui dos nossos trabalhos e dizer, mais uma vez, que estar junto de vocês aqui nessa linha assim, motivo de orgulho e de prazer também de estar com vocês sempre aqui nessa empreitada, tá bom? Obrigado, gente. Perfeito. Valeu, Daniel. Obrigado pela sua apresentação. Eu vou passar a palavra, então, para o Lênin, para ele falar do IESP, do LAESP, perdão, e depois eu passo a palavra para a Vivian e o Fred. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lênin, por ter encontrado um tempinho aí na agenda para bater um papo. Agradeço, Pedro, o convite. Para mim também é um prazer grande estar aqui, né, com a Vivian, o Daniel, o Fred, com você. Né? Você estava falando agora há pouco, né? São 5 anos que a gente está aí participando, né, do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito nessa linha de pesquisa. E é muito interessante porque a gente estabeleceu essa linha, um processo, na minha experiência, na minha memória, dentro de um processo bastante conflituoso na Faculdade de Direito, quando naquela época, né, o Departamento de Segurança Pública fazia parte daquela faculdade, né, antes dele se autonomizar e virar um instituto, do qual nós somos, né, parte da direção, né, eu e você, Pedro.
E a linha de pesquisa ela foi uma arquitetura muito bem trabalhada como uma resposta a um processo que já vinha se dando daquela unidade acadêmica, né, de preconceito com o debate que eles chamam de propedêutico, né? O preconceito com as ciências sociais, né, a antropologia, a sociologia e outras vertentes, né, das ciências sociais, no âmbito daquilo que eles pensam ser a ciência jurídica, né? E acho que a linha de pesquisa ela surgiu, né, num momento muito adequado, mas não se prendeu necessariamente a essa perspectiva, né, de enfrentamento. Como o Daniel chamou a atenção, ela se desenvolveu num âmbito de solidariedade e de compromisso com o desenvolvimento de temáticas que interessam à universidade, ao conhecimento de conjunto e à sociedade, né? E também isso se deu na esteira do desenvolvimento da rede da qual boa parte de nós aqui participamos, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, que é, antes de tudo, uma rede nacional e internacional, né, com financiamento do CNPq e da FAPERJ, né, que é aqui no Rio de Janeiro, embora ela esteja em todo o Brasil, e isso, assim, essa linha ela tem aportado, né, trabalhos, pesquisas de uma forma muito contundente, né? E é uma contribuição, né? O Daniel Hirata, ele é da Universidade Federal Fluminense, mas tem vinculações fortes com o NECVU, que é um co-irmão, né? Não é da rede do INCT, mas é um co-irmão, né? Está desde o início, lá nos primórdios, duas décadas atrás. Então, essa colaboração ela está na linha de pesquisa, está no Departamento de Segurança Pública, está no Instituto, enfim. Essa linha expressa isso. E me parece que esses grupos de pesquisa que nós coordenamos, né, cada um de nós, se desenvolve, conjuga muito dessa vocação, desse compromisso, né? Então, eu queria apresentar para quem está nos acompanhando o Laboratório de Estudos sobre Conflitos, Cidadania e Segurança Pública, que foi criado em 2012, né, ainda no âmbito da Faculdade de Direito, quando nós estávamos ainda, pelo menos no meu caso, né, eu estava no Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, né, num ambiente de extremo conflito. Imagina assim, se o direito já é um problema, o direito constitucional. Num país da Constituição não vale nada. É uma delícia. E aí, acabou que a gente teve que se retirar daquele ambiente e fomos para o melhor, né, que é esse ambiente que nós estamos aqui. E o laboratório então se desenvolveu, né, nesse processo. E eu queria, Pedro, se fosse possível, pedir aqui o auxílio luxuoso do compartilhamento de tela para eu poder passar, acho que vai ser melhor eu passar o site do Laesp. Né? E tenta aí, Lene. Vamos ver. Quando der eu leio. Ah, moleque, tá aqui. Vamos lá, vou botar minha área de trabalho, que aí eu consigo... deixa eu ver. Acho que vocês estão vendo aí, né? Acho que dá para... Eu vou projetar aqui o site Laesp, que é mais fácil para eu, né, me direcionar. O Laesp é um núcleo relativamente grande, né? Porque, como o Pedro chamou a atenção, eu participo de 3 programas de pós-graduação. Nesses 3 programas a gente vem, né, desenvolvendo trabalhos, pesquisa e formando, né, pesquisadores nos níveis de mestrado, doutorado, além do nosso instituto formar, né, estudantes de graduação. Então, esse pessoal todo faz parte disso. E como eu chamei a atenção, né, nós, em 2012, a gente foi criado, né, deixa essa minha coisa daqui, que vai atrapalhar. Nossa Senhora. Aí, vocês não querem ir lá para cima, não, vocês são foda. Vai para aí. Não vai. Aí, porra, cai em cima.
Esse laboratório Conseguiu, foi criado... Conseguiu compartilhar? Vocês estão vendo, não? Não. Estão ficando maluco. Tem que clicar compartilhar. Vamos lá, compartilhar a Aí vai tela. abrir uma tela. Aí. Foi? Foi, mas aí você escolhe o que você quer compartilhar. Aí. Não, na Nudes agora não. Aí, tá aqui, olha, nós fomos criados em 2012, a coisa que é importante aqui é o que a gente está fazendo, né? O que a gente está discutindo, qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é muito por aqui. Né? Os nossos pesquisadores, né, eles se vinculam ao núcleo preocupados com isso aqui, que a gente chama de dinâmicas de circularidade. Né? Então, a gente vem trabalhando, buscando construir etnografias e análises sobre configurações e arquiteturas políticas, né, formais e informais, responsáveis por promover ou obliterar a circulação de sujeitos sociais e objetos na sociedade. Né? No nosso entender, tais dinâmicas instituem mercados, né, e aí, né, eu compartilho aí com o Daniel de bastantes discussões a respeito, né, e mercados aí para nós, né, tem a ver não apenas com lugares específicos, mas sobretudo com relações que, inclusive, perpassam ambientes dos mais diversificados, né, e, inclusive países, estamos falando de processos de globalização, e, em função disso, né, instituem práticas voltadas, né, e nós estamos interessadíssimos naquelas que estão voltadas para administrar conflitos que emergem dentro desses mercados. Né? E, da nossa perspectiva, né, isso conjuga o exercício da política, sensos de justiças variados, e é com isso que a gente vem trabalhando e buscando formar, né, os nossos estudantes, nossos pesquisadores, e já tem assim um número bastante significativo nesses 8 anos. Né? A gente tem aqui hoje uma quantidade significativa de doutores, né? A maioria deles formados nesses programas de pós-graduação, com destaque para o PPG-SD, né? Mas o PPGA também tem aí uma participação bastante efetiva. A Vívia, né, integra o nosso núcleo e, nesse momento, está fazendo uma temporada forçada na França, né? Mas a gente tem a expectativa dela retornar para esse ambiente. A gente conta com a Paula Pimenta, que, na verdade, é a vice-líder do NSD, mas, como o Daniel chamou a atenção, né? Nós circulamos entre os grupos e conversamos entre nós, e não tem essa coisa de exclusividade, né? Todo mundo está aqui num processo de colaboração, de construção. E, enfim, está aí esse grupo que vem se formando com mestres, doutores, doutorandos, e sempre com essa referência muito forte nessa rede que eu fiz alusão, né, o INCT e INEAC. A gente tem trabalhado com as etnografias, né, são, por assim dizer, nossos principais produtos, sendo que nos últimos tempos a gente vem desenvolvendo algumas pesquisas mais focadas. No meu caso, eu sou jovem cientista do nosso estado e bolsista de produtividade do CNPq, com uma pesquisa voltada para compreender, né, aí eu tenho que pegar aqui a minha cola, porque senão eu vou falar um monte de bobagem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Então, já era, já foi embora. Eu estou interessado em compreender como os policiais militares percebem os mercados informais, particularmente no que se articula com essas formas, né, de organização que a gente chama genericamente de milícia. Né? Há milícias e milícias, né? Há vários tipos, várias maneiras de você empreender controle armado de territórios, empreender serviços de proteção, serviços de distribuição de bens, né, vinculações de natureza política. Você tem várias formas disso acontecer no Rio de Janeiro. Conversei sobre isso recentemente, acho que com o Daniel e também com o Fábio Resmota, né, e a gente tem trabalhado um pouco na tentativa de
de criar algumas tipologias que ajudem a compreender esse fenômeno de maneira mais esmiuçada, já que a categoria milícia ela é informada por uma perspectiva jornalística, né, voltadas para interesses comerciais, portanto, e do ponto de vista sociológico, né, sociológico e antropológico, isso ajuda pouco, porque homogeneiza, né, a percepção, mas interessa, então, nesse sentido, como os policiais percebem essas questões, porque elas estão bastante, da minha experiência com policiais, né, com etnografias feitas com policiais, com orientação de policiais, da Polícia Militar, Polícia Civil, esse é um assunto que perpassa fortemente aspectos de moralidade, né? Então, aí, o que é legal, o que é ilegal, o que é moral, o que é justo, o que é legítimo, né? Vai orientando feixes de interpretação e localizando esses fenômenos também de maneira muito móvel, né? Uma milícia, entre aspas, que hoje está instituída, ela pode ser vista como algo que é necessário, no momento como tolerável, e depois ela pode ser absolutamente intolerável, e isso com reflexos no âmbito da política, né? Mas nos últimos tempos, né, a gente trabalhando nessa perspectiva, e esses pesquisadores com vários assuntos, a gente um pouco reorientou o nosso trabalho para pensar a Covid como uma problemática obrigatória. Por quê? Porque, inevitavelmente, todas as nossas frentes estarão impactadas por esse fenômeno natural e que já deixou de ser natural, né? Nós estamos agora há pouco aqui, antes de começar o nosso trabalho, falando de como é que está a cidade do Rio de Janeiro. A Vivian falava de como é que está lá na França. Eu agora há pouco estava num grupo com a Brígida e com a Karina Biondi, e eu estava ouvindo pessoas falando de como é que está no Uruguai, como é que está na Bolívia, como é que está lá no sul do país. Quer dizer, você tem a pandemia em todo lugar, mas ela não é a mesma coisa dependendo de quais são as orientações políticas, de quais são as políticas públicas, de quais são os interesses, né? Então, a gente vem buscando trabalhar isso, e o grupo se subdividiu aí em grupos de trabalho, digamos assim. Então, a gente instituiu um grupo voltado para pensar o crime e os policiamentos, né? E aí a Elizabeth Abernathy, o Eduardo Rodrigues, o Gabriel, o Leonardo Santos, que é um mestrando e cabo da Polícia Militar, estão à frente disso, né? Tem uma perspectiva muito forte que eu chamei a atenção, né, para as questões relacionadas ao direito e à sociedade, para pensar esses processos de conflitos, e aí criamos um grupo de trabalho onde o Igor, a Amanda, o Eric, o Luiz, o Eduardo Abreu, enfim, estão à frente disso, né, pensando compreender a relação de Estado e sociedade de direito no âmbito do reconhecimento de questões de direito de cidadania na Covid. O grupo, né, que leva ao meu coração, que é Economia e Trabalho, que temos eu, o Rômulo, Karina, o Fábio, Ludmila, o Tiago, e temos trabalhado muito fortemente com os camelôs nesse sentido, tá? e com trabalhadores de aplicativos, né? Temos trabalhado com o pessoal que está trabalhando em Uber, em Rappi, e a gente percebe, viu? Inclusive, Daniel, é muito interessante essa conversa, porque a gente percebe regimes de informalidades distintas e direitos. Assim, o camelô acaba tendo mais direito do que os caras, é muito doido. Enfim. E o grupo de trabalho que está se ocupando do sistema prisional, né, onde a Marília Garal, a Ana Carolina Leite, a Betânia Almeida, que é do NSD também, né, que vem colaborando conosco, conversando, Caroline Bispo, enfim. A gente tem se organizado dessa maneira. Nosso objetivo aí, então, é procurar compreender, né, os impactos da pandemia, não só sobre a segurança pública, mas sobre essas dinâmicas de circularidade a que eu fiz alusão. Eu acho que eu já dei conta, né, mas minimamente, de apresentar as coisas que a gente está fazendo. Não tem sido fácil, né, não tem sido nada fácil. Temos procurado empreender nesse processo algumas análises, digamos assim, né? Então, fizemos agora, recentemente, um relatório preliminar que está disponível sobre a concessão de habeas corpus durante a pandemia, né? Foi um trabalho coordenado pela Marília Gabriela Garal, com toda a equipe, né? Onde foram analisados cerca de 400 pedidos de habeas corpus e suas concessões. A gente tem analisado, né,
o desenvolvimento da conjuntura política, né? E aí a Paula Pimenta, do NSD, vem sendo responsável pela editoria do que a gente vem chamando aí de um pré-projeto de revista, né? E o tempo todo, né, temos aí buscado analisar essas situações nesse marco. E temos aí esse projeto, né, de também dar publicidade. Para o ano que vem, queremos organizar algumas atividades, inclusive finalizando em articulação com a Rede Internacional de Estudos sobre o Legal e o Ilegal, do qual participamos aqui, eu e Daniel. A gente integra essa rede, né, que está no Brasil, no México, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, nos Estados Unidos, e a ideia é que a gente, né, em colaboração, enquanto o GENE e o LAESP, né, a gente organize isso, possivelmente em 2022, mas já tendo aí um aperitivo para o ano que vem. É uma ideia que a gente está aí gestando. Desculpe se eu me alonguei, Pedro. Estou interrompendo aqui o compartilhamento da tela e agradeço aos colegas por me ouvirem, assim como, né, os participantes aqui desse nosso encontro. Obrigado. Valeu, Lene. Obrigado aí pela apresentação. Vou passar a bola direto para a Vivi, agradecendo mais uma vez aí a gentileza e esperando que esteja tudo bem contigo aí, não esteja... Tá o quê? Ventando agora? Tá frio? Como é que tá aí, Vivi? Obrigado. Agora tá frio, dá para ver pelo vestimento. Mas eu que agradeço, na verdade, pelo convite, Pedro, e queria parabenizar pela organização desse evento. Também é uma alegria poder encontrar os colegas de novo. Faz tempo que a gente não conversa, né? Apesar de eu estar acompanhando vocês mesmo de longe. Muito feliz com as notícias que eu tenho acompanhado do que vocês têm feito aí. Mas o que eu tinha pensado para poder falar sobre a nossa integração no PPGSD é chamar atenção para o caráter da linha, né, assim, porque diferente de pensar nesses aspectos sobre as políticas de segurança pública e justiça criminal num ponto de vista conceitual, né, isso não é o nosso objetivo, né, fazer filosofia, todas as nossas pesquisas, na verdade, elas estão interessadas na verdade, em fazer pesquisas empíricas, né, e na medida do possível comparadas também, comparar por contraste, para que a gente possa reconhecer um pouco melhor a especificidade de cada contexto, né. E que uma outra coisa também que é muito importante é que existe uma sintonia mesmo, né, apesar da gente ter projetos de pesquisa diversificados, né, de alguma maneira ou de outra, essas pesquisas, elas se tocam, né, em algum momento. Isso se representa também pela circularidade dos alunos, né, entre os diferentes professores, né, a gente participou de várias bancas, a gente ministrou disciplinas em conjunto, mas uma outra coisa que eu também queria chamar a atenção é que na aposta, né, de todos os professores da linha também na institucionalização de projetos, né, não só projetos de pesquisa pessoal, mas de criação de instituição, né, assim, e em valorização de pesquisa também para além do círculo dentro da própria UF. Então, a partir do momento em que a gente entrou na linha em 2015, né, a gente apostou em editais que valorizassem também o programa, por exemplo, os da biblioteca, né, que trouxe livros para dentro do programa. Os alunos todos que receberam bolsas, né, eles desenvolviam suas pesquisas, né, seus projetos de pesquisa, mas eles também estavam vinculados a projetos acadêmicos de ensino, e eles foram acompanhados por nós também, né, nessas atividades didáticas, aprendendo também, né, sendo acompanhados nessa inserção numa carreira acadêmica,
E além disso, né, assim, a gente apostou em outros canais para fortalecer também o programa. Você, Pedro, foi editor, né, da revista Confluências durante um certo tempo, que é uma revista do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito. Eu fui também editora dessa revista, junto com o professor Vladimir, entre os anos 2016 e 2017, que é uma revista do programa. E o desafio, né, na edição dessa revista era fazer com que essa revista ela se tornasse relevante, né, não só, né, no âmbito dos professores do programa, que foram incluídos como pareceristas, né, mas também para que ela pudesse ser lida, né, e para que outros colegas, né, de outras universidades quisessem também enviar artigos para essa revista. Então, isso é um processo de construção institucional, né, que é importante, que demanda muito dos nossos esforços, além, né, do âmbito da pesquisa, né, que a gente desenvolve. Durante o meu período, né, em que eu estava vinculada também ao PPGSD, eu também era chefe do Departamento de Segurança Pública, né, e coordenadora da Segurança Pública, e eu estava muito mais vinculada, né, esse processo de institucionalização acadêmica. Mas, ao mesmo tempo, eu desenvolvi outros projetos coletivos, né, com os colegas, e isso também não fez com que a atividade didática ela deixasse de ser realizada. Então, o importante que eu queria chamar a atenção é que contribuir, né, tanto para disciplinas teóricas, né, eu, durante o período, né, eu ensinei teoria sociológica junto com outro professor também do programa, Marcelo Mello. Nós coordenamos juntos, né, através do Daniel e Lenin, mas todos tivemos oportunidade de contribuir, né, em uma disciplina de metodologia que fosse ofertada não só para os estudantes da linha, mas para os estudantes de todo o curso de pós-graduação em Sociologia e Direito, além das disciplinas, né, de tópicos especiais que cada um de nós, né, acaba trazendo para o seu próprio tema de pesquisa. Na época, eu estava trabalhando numa pesquisa para a construção de um mapa de percepção de riscos, né? Isso era uma pesquisa coletiva, coordenada por Roberto Cantes de Lima e Ana Miranda, e eu ofertei uma disciplina, né, para pensar também sobre essa questão dos riscos, vulnerabilidades, né, e políticas públicas, como que elas são construídas. Então, a nossa contribuição, né, vai desde temáticas, né, sociológicas, né, da teoria sociológica e antropológica, discussão sobre métodos dentro do programa, até a discussão de temas específicos. A gente também participou de vários seminários, né, do programa de pós-graduação. Em 2015 mesmo, assim que eu entrei no programa, eu organizei um grupo de trabalho, né, dentro do fórum promovido pelo programa de pós-graduação, e a gente recebeu 20 trabalhos logo nesse primeiro ano, né, em que a linha tinha sido criada, o que expressou uma demanda importante, né, de alunos do programa para discutir, né, do ponto de vista empírico, né, o direito, uma coisa que eles não necessariamente estavam encontrando a partir de outros diálogos. Eu também, do ponto de vista da produção, eu insisti bastante também na valorização da pesquisa. Então, desde o ano de 2015 até 2017, eu tive um grupo na Unpox, um simpósio de pesquisa graduada na Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais do Brasil, para discutir sociologia das práticas policiais e judiciais. Então, eu coordenei um grupo junto com a professora Ludmila Ribeiro, da UFMG, na Unpox durante 3 anos. E isso foi bastante rico, né, também para os estudantes do programa que puderam dialogar com essas pesquisas depois.
Eu participei também, apostei, continuando apostando, né, nessa valorização das pesquisas, eu coordenei junto com o professor João Veloso, da Universidade de Ottawa, 3 workshops na Associação Internacional de Sociologia. Em 2018, esses workshops eles ocorreram em Toronto, no Canadá, então é uma produção internacional que também foi importante para o programa. Eu ainda estava dentro do programa e nossa atuação internacional conta, né, ponto para o programa e é importante ser destacado. E fui professora visitante também durante um período na França, em Lille, em 2017. Então, ganhei um edital, né, e pude participar disso. Então, além dos nossos esforços em dialogar, né, um esforço construtivo em construir o programa, né, em diálogo com os alunos, em diálogo com os professores, né, a gente também estava querendo levantar, né, a bola e apostar em outros diálogos, né, que fossem importantes para alimentar a nossa pesquisa, né, e para alimentar também a nossa energia enquanto pesquisador, né, enquanto professor. Do ponto de vista das pesquisas, né, que foram desenvolvidas na época, a minha preocupação, né, maior era com a forma como são elaborados nas práticas os procedimentos policiais e judiciais, né, então, como que há processo de construção de saber, né, dentro das delegacias, um saber que não é só normativo, mas que tem todo um interesse organizacional também, né, reformas que acontecem nas instituições, interesses corporativos, então, chamar a atenção, né, para qual é o impacto, né, de todas essas, de todas essas questões, né, para a construção de saber sobre o que é o crime e poder, né, inclusive punir alguém, né, que é uma questão de poder e há uma disputa, né, em torno disso. Eu fiz uma pesquisa também que chamava atenção para um processo de militarização das guardas municipais, né, havia um processo de formação que estava em curso e as pessoas que colaboraram com esse processo de formação estavam percebendo, né, assim, o impacto de uma militarização crescente nas guardas municipais, uma resistência grande com relação aos conteúdos, né, que buscassem uma solução de conflitos de uma maneira mais democrática, né. Por outro lado, também teve outras pesquisas realizadas pelos alunos que eu orientei dentro do programa que buscavam entender a relação entre juventude e violência no âmbito das favelas no Rio de Janeiro. Então, teve uma das pesquisas que falou, né, sobre o impacto da violência sobre jovens em favelas onde havia operações constantes dos policiais. Por outro lado, uma outra pesquisa que chamava atenção sobre, no caso de uma favela onde havia uma milícia, depois uma UPP, como que ocorria o processo de implementação de mediações, né, dentro dessa favela, e mediações conduzidas por policiais, então chamava atenção para aspectos, né, que dificultam, né, com que determinadas políticas sejam implementadas. Então, essa é a minha contribuição, eu acho, para poder falar com vocês aqui hoje. Hoje eu não estou atuando na linha, mas eu estou acompanhando todos os colegas, e eu continuo o diálogo com vocês também, né, então... no ano passado, eu organizei um seminário em Onate,
na Associação Internacional sobre Sociologia Jurídica e contou com a participação dos colegas. Tem um dossiê que vai sair em breve também, com o resultado das discussões que foram realizadas. Em breve, a gente espera 2021. Por outro lado, também atualmente eu fui integrada como pesquisadora associada do CEGIP, que é um centro de estudos sobre sociologia do direito em instituições penais aqui na França, e eu espero com isso também retomar o diálogo com a pesquisa e com os colegas e fazer com que isso frutifique também a partir de um novo espaço de debate. Bom, no mais é isso. Eu acho que essa linha, né, ela foi muito importante, tanto em termos do número de orientações, né, de pesquisas que foram realizadas pelos alunos, em termos de oportunidades que foram criadas também para esses alunos, para estar em diálogo, né, com a graduação, né, para estar em diálogo com a docência, para que tivessem bolsas para a realização das suas pesquisas, mas também acho que foi uma oportunidade grande também para que a gente estivesse em diálogo, e acho que é por isso que ela funcionou. Vou ficar por aí. Tá bom, obrigado, Vivian. Obrigado pela sua apresentação. Obrigada a vocês. Foi um prazer ouvi-la. E agora eu vou passar para o Fred, então, apresentar aí os trabalhos. Bem, bom dia, Pedro, Lene, Vivian. Bem, Daniel teve que sair. Bem, a todos que estão aqui na sala. E como todos já falaram, também é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Esse tempo está horrível, mas é muito bom. Muito tempo que eu não via a Vivian, é muito bom. E é muito bom também ouvir a fala de todos vocês, né? Porque esse tipo de balanço, digamos assim, dos nossos próprios trabalhos e da linha, né? Acho que não é a coisa muito comum a se fazer, por mais que a gente seja amigo e acompanhe as pesquisas dos outros, né? Seja em parceria ou pelos alunos, bancas e tal, mas ouvir as pessoas falando dessa forma, acho que também é algo muito, muito interessante, Pedro. Por isso que boa ideia sua de proporcionar essa chance, essa mesa aqui com a gente. E também, Pedro, quero te agradecer, porque foi você, junto com os outros colegas, né, do PPGSD, do colegiado, que encabeçou a formação da linha, né, essa proposta e essa formação da linha, né. E aí eu te agradeço não por tudo isso quer dizer, para além de tudo isso que a Vivian, o Lene e o Daniel já falaram, também foi o meu ingresso na pós-graduação, né? E isso é algo também muito muito importante para o pesquisador, né? Porque aí quando você entra na pós-graduação, que você tem abre uma série de perspectivas, né? Abre uma série de caminhos para você participar de projetos, enfim, de pesquisas, enfim. Mas aí também, como a Vivian já chamou a atenção, isso é um esforço individual, né? É para a carreira individual, só que também é institucional, né? Porque é uma relação, é um diálogo, é intrínseco isso, né? Quanto mais forte o pesquisador, mais forte o programa, né? Então, eu vejo, como a Vivian também falou, tudo isso foi meu ingresso que eu estava falando, mas também é esse esforço institucional, né, que a própria criação da linha representa isso, né, e de todos nós, de fortalecer o programa, né? Porque fortalecendo o programa, nós nos fortalecemos fortalecendo o programa, né? E aí eu já sabia um pouco isso através do INEAC, né, que o Lene já falou, eu já coordenava um subprojeto lá, mas certamente a minha entrada, aí eu só entrei no PP, no Sociologia e Direito, por causa meu vínculo já com o INEAC, né? E certamente também
eu só fui para o Justiça e Segurança, para o Programa de Justiça e Segurança inaugurado em 2018, que eu coordeno junto com a Lucia Eibon, também por causa do meu vínculo já aqui no Sociologia e Direito, né? Então, essa relação entre o esforço individual e institucional, que a Lívia chamou a atenção, é muito importante. E outro aspecto que eu acho também muito importante de falar, né, que também já foi dito, apesar de todas as disputas internas ao programa, né, nós conseguimos criar um ambiente, né, muito de parceria, um ambiente muito propício à pesquisa, né, fundamental, né, isso. E também eu acho assim, essas disputas que nós participamos, somos participantes ativos das disputas internas ao programa, tem a ver com tem a ver com as mudanças que estão acontecendo no sistema de avaliação da própria CAPES, que está mudando a avaliação dos programas. Isso gera tensões, né, no próprio programa, e não é só no Sociologia e Direito, na maioria dos programas de pós-graduação isso tem ocorrido, mas também são conflitos e disputas entre perspectivas sobre o que é institucional, né, sobre o que é a pesquisa, que a nossa linha representa, né, com tudo isso que nós estamos falando aqui, que já foi apresentado, e outras visões, né, que são legítimas também. Agora, essas adaptações que o programa vai ter que fazer para seguir sendo um programa, né? Então, essas disputas todas ocorrem, mas, como eu estava falando, o ambiente que nós temos, que a gente tem na linha, é fundamental, e no próprio PPGSD, né? Essas disputas todas me parecem até normais e até certos pontos saudáveis, né? Só que também o Sociologia e Direito, o programa, assim, nós temos autonomia, né, para fazer, e liberdade, né? O problema é que às vezes isso às vezes se torna um pouco anarquia, mas de qualquer jeito a gente não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum tipo de censura, não tem nada disso, né? Então eu acho que na nossa linha, inclusive também no colegiado e tal, isso aí é algo que eu vejo como muito positivo do próprio programa e, claro, na nossa linha também, né? Bem, eu vou falar aqui só 2 pontos rapidinho. O primeiro é um pouco aí que o Pedro fez também, que eu tinha pensado, uma prestação de contas, né, desse esforço institucional, né, desses 5 anos, a minha atuação individual para esse esforço institucional, né? E o outro ponto, que é, como eu estava falando também, essa liberdade, essa autonomia, que o programa, né, me possibilitou de estabelecer a minha agenda de pesquisa, né? A minha agenda individual de pesquisador, que tem a ver com discussões em torno das drogas, né, articulando questões das ciências sociais e do direito. Isso não é uma coisa banal, não é uma coisa simples de ser feita. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bem, então, sobre o primeiro ponto, Pedro fez esse levantamento geral. A minha participação individual nisso são de orientações concluídas. São 5 de mestrado e 2 de doutorado, com uma como principal e uma como co-orientador. Em andamento, tem 1 de mestrado e 4 de doutorado. E aí também, como você já falou, acho que o Lenin falou também, né? Bolsas de pesquisa. Bem, a bolsa de pesquisa foi do Jovem Cientista do nosso estado. E também 2 editais, tem outros, mas esses 2 editais são os mais importantes, do meu ponto de vista, que é o edital universal e o PDPA. Esse é o recente, que foi um edital da Prefeitura de Niterói junto com a universidade, que está prestes a sair, que eu coordeno junto também com a parceria com a professora Lucia Eibon, né? Então, essas bolsas de pesquisa, também como a Vivian falou, né, que possibilita agrupar os alunos e levar adiante essas minhas preocupações de pesquisa, né?
Bem, sobre produções, são 6 artigos, 4 livros, 2 como autor e 2 de coautoria, que são 2 coletâneas, são 7 capítulos de livros, e 2 orientandos meus já publicaram também as dissertações defendidas no programa, né? Isso me parece também algo interessante, pode ser um indicador interessante para a gente pensar formação de recursos humanos, né? Que isso, inclusive, é algo que está sendo muito... A avaliação da CAPES está indo muito para essa direção, né? A formação do aluno é o principal, né? Então, os egressos e tal. Então, isso parece ser um ponto importante a se destacar. Bem, então, esse é um balanço geral, assim, da minha uma prestação de contas aqui, institucional. E agora, falar um pouco também esse segundo ponto, que é essa minha agenda de pesquisa, né? Que toda essa produção que eu citei agora, inclusive as orientações, de uma forma ou de outra, tem a ver com os meus interesses de pesquisa, né? E aí eu criei um núcleo de pesquisa em psicoativos e culturas, o Psicocult, né, que reúne todas essas meus orientandos, né? E aí, como o Daniel e o Lenin falaram, né, destacaram mais, eu penso muito, essa minha agenda de pesquisa que eu estou chamando, e esse grupo de pesquisa, um ponto aí que eu fico pensando muito é fazer pesquisas e fazer um esforço para contribuir para o debate, e também, pensando no que o Lenin falou, essa transferência de conhecimento, né? Como fazer isso? Como a gente vai, nas nossas pesquisas, incidir de alguma forma em políticas públicas, por exemplo, né? Bem, o meu tema de pesquisa, né, esse meu interesse principal de pesquisa, que eu falei que são o uso de drogas, mas principalmente, eu tenho elaborado melhor isso, são as demandas por direito, né, e justiça mobilizado pelas pessoas envolvidas com as drogas, né? E aqui o ponto de partida assim, fundamental é a própria proibição, né? É a própria lei, né, esse contexto da ilegalidade, que de cara, né, põe na ilegalidade uma série de... Por isso que eu coloco psicoativos no grupo, né? Porque a classificação de drogas já é um indicativo desse regime da proibição. Então, as pesquisas giram em torno disso, né? Em andamento, tem a pesquisa sobre os usos terapêuticos da maconha, que exemplifica bem, né, essa minha preocupação, por exemplo, que esse tema também, um pouco mais de 5 anos para cá, muda a forma como a gente pensa, por exemplo, a maconha, né? Ela faz uma série de deslocamentos, principalmente nisso, né? A sociedade civil, vários movimentos, ativistas, pacientes, pesquisadores, que, como eu falo, eles pararam de fugir da polícia. Agora eles batem na porta do tribunal, batem na porta do juiz e falam aqui, estou usando maconha, tem uma demanda, né? Isso por causa do reconhecimento, uma legitimidade das demandas dele na esfera pública e no espaço público, né? Que aí os juízes, inclusive, estão conferindo esse direito a eles, né? Então tem mais de 110 por aí, 110 pedidos de habeas corpus para o cultivo doméstico que foram dadas, né? Em todo o país. É mais ou menos esse número que tem no Brasil hoje em dia. Tem também um orientando meu que está de doutorado, que está estudando a cocaína. Ele tem uma perspectiva mais histórica, né, para ver como é que essa questão da cocaína aparece, a participação, inclusive, do Brasil, né, nesses regulamentos sobre a cocaína. E agora a gente vai começar, como eu falei, essa pesquisa do PDPA, com uma pesquisa sobre os adolescentes cumprindo medida socioeducativa em Niterói, né? E a maioria deles, as infrações estão ligadas à droga, né? Então, são basicamente etnografias que englobam pesquisas de campo junto aos movimentos sociais que demandam o terapeuta da maconha, né, e outras drogas, fazendo pesquisa de campo na prisão e campo nos tribunais também, né? E como eu tinha dito inicialmente, isso não é uma coisa banal, né?
porque, como o Daniel também mencionou aqui, o tema da segurança pública, como ele falou, é muito impressionista, né? Não trabalha muito com evidência, né? Muda o governo, muda tudo, né? E para o caso das drogas, eu diria que isso também ocorre dentro da academia, né? O tema não apesar de ser muito presente, né? Inclusive em vários aspectos, né? Na segurança pública, né? O combate às drogas, guerra às drogas, o traficante, né? No Rio de Janeiro, isso especial no Rio de Janeiro, isso é tão presente, mas isso não é tão presente nos seminários e congressos, por exemplo, da ABA e da Ampox, né? Isso tem mudado, né? Salvo raras, né, e fundamentais exceções, né, os pioneiros dessas discussões, desses eventos, mas isso não era tão frequente, né? Porque, no meu ponto de vista, falta, inclusive, uma legitimidade acadêmica para tratar do assunto, né? E por isso, eu falo sempre isso, porque tanto o INEAC, né, tanto lá quando eu me formei no PPGA, né, já essa linha lá que eu fui orientando do professor Roberto Cândido Lima, me deu total autonomia, né, e total liberdade para começar a direcionar meus esforços de pesquisa para esse tema, né? E aí depois o INEAC também, eu desenvolvo com total liberdade, e o Sociologia e Direito também me permitiu, sem nenhum tipo de preocupação, né? E lá no Justiça e Segurança também, né? Eu estou falando que não é uma coisa muito simples, não. Então, os últimos 5 anos para cá, eu tenho feito grupos de trabalho na ABA, né, participado na Ampox também, e outros congressos, fazendo especialmente um GT sobre drogas, né, e também, né, pensando nessa ideia de que nossos trabalhos tem que ter uma incidência, né, buscando uma incidência no debate público e na transferência de conhecimento, eu tenho realizado que é um seminário, que é o Seminário de Pesquisa sobre Usos Terapêuticos da Maconha, que foram 3 edições, ia ser a 4ª esse ano, mas ficou suspensa por causa da pandemia, que é uma forma de a gente pensar como fazer essa transmissão, essa transferência de conhecimento, para os nossos interlocutores, né? Então, o que a gente faz? A gente chama as pessoas para dentro da universidade e nós não falamos, nós não apresentamos trabalho, nós mediamos as mesas, né? A gente, inclusive, tem tentado refletir sobre isso num artigo, a Luana e o Yuri acabaram de apresentar um artigo sobre isso, mas a gente está pensando assim, usar a universidade, né? Usar a legitimidade da universidade para dar visibilidade, né, a essas questões que as próprias pessoas estão demandando esse direito, que elas possam. Então, a universidade, não só como produtora de conhecimento, né, mas também como um palco, digamos assim, né, para que essas reivindicações e essas demandas sejam explicitadas, né, e, evidentemente, produza um tipo de conhecimento, né, de fato interdisciplinar, multidisciplinar, né, com participação direta das pessoas que estão apresentando essas demandas, né, para o poder público, enfim. Então, isso é algo que a gente tem feito, e também esses seminários todos eu fiz com acordo sempre com a coordenação do Sociologia e Direito, sempre com o apoio do INEAC, né, através do coordenador, do professor Roberto Cândido Lima, do Lene também, do INEAC da unidade acadêmica, e inclusive da universidade, obviamente, né, com a participação do reitor na mesa de abertura. Bem, Pedro, então é isso que eu tinha pensado aqui para falar, essa apresentação, esse panorama rápido aqui do que eu tenho feito, e de novo agradecer a você, né, aos colegas, mas aí você, em especial, não só por ter feito a mesa, mas também por ter encabeçado, né, liderado a construção da linha de pesquisa no programa.
Valeu, Fred. Bom, obrigado. Eu acho que nós temos aqui muitos pontos, né? Inclusive questões que eu nem tinha eu recordava, né? Os cursos que nós fizemos juntos, as inúmeras bancas, né? Que nós fizemos juntos também, e a editoria da revista, né? Eu também deixei de citar isso que ali a Vívia lembrou. Bom, agora o que eu gostaria mesmo era de ouvi-los, né, e ter esse panorama sobre a nossa contribuição. Eu espero que isso se torne um material também, num relatório posterior desse evento. Eu vou transcrever essas apresentações todas para isso, né, e editar, evidentemente, né. Bom, eu perguntaria ao pessoal que está aí nos ouvindo se alguém tem alguma pergunta, alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Tem vários, né, agradecer aí a audiência agora e... Ô, Pedro, pode só falar, para não manda abraço. esquecer, quando você fizer o relatório e tal, eu acho importante você pensar na produção dos alunos, porque isso aí é uma coisa que na CAP está sendo muito, muito destacado. Então, me parece que isso vai ser daqui a pouco vai ser um indicador muito, muito importante. Inclusive, para a gente pensar em como fazer mais isso, enfim, só para não esquecer. Não, bom, obrigado, Fred. Pode falar, Lene. Esse aspecto que o Fred está sublinhando, ele é muito importante, e aí acho que vale a pena a gente rememorar também, que nessa linha de pesquisa, os estudantes que dela participaram, que buscam, né, dela participar, eles são muito especiais, né? E aí não é nenhuma rasgação de seda, não, é porque nós estamos num programa, né, que é um programa que se representa como de Sociologia e Direito, que é um programa, quero lembrar, que tem a sua sede no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, o ICHIF. Ele é um programa do ICHIF, ele foi criado do ICHIF, mas que foi apropriado pela Faculdade de Direito, e aí né, apropriado do ponto de vista epistemológico. A representação que se tem é que ele é um programa do direito com os bônus e os ônus disso. O bônus é que esse diploma, que o programa de graduação tem, ele é um diploma respeitado, é um diploma competitivo, né, desse campo e desse mercado, né, de acesso a empregos nessa área, que não é pouca coisa. Mas no Brasil como o nosso, haja vista os trabalhos que o Pedro Heitor, né, vem desenvolvendo com Fernando Fontainha, com Carlos e outros colegas, né, chamando a atenção para as especificidades desse mercado num país onde o concurso público é o que as pessoas querem fazer. Por outro lado, tem os ônus também. E os ônus dizem respeito à formação e aos cacoetes positivistas e dogmáticos. Os estudantes que buscam estudar conosco, eles fogem disso. Eles, na verdade, não estão buscando meramente um diploma. Eles estão buscando uma formação para, neste campo, com esses vícios, com essas características, eles incidirem numa perspectiva democrática, cidadã e transformadora. Tem sido essa a minha experiência nas minhas orientações, tive vários orientadores, inclusive em parceria com a Vívia, né, com o Pedro, e eles estão nas polícias, no judiciário, na sociedade, nas ONGs, enfatizando o ponto de vista crítico, né? Eu poderia, assim, tem vários, não vou nominar porque senão vou cometer injustiça, né? Mas são vários, e acho que são um elemento muito importante também. Desculpa, Pedro. Lene, eu adicionaria o que você chamou a atenção aí, 3 aspectos assim que são comuns também às nossas atividades. Bom, primeiro, isso que o Fred já tinha falado, né, e a valorização do trabalho dos alunos, né? Os ateliês de edição de texto que eu coordenei junto com a Paula
durante 2 anos, eles tiveram essa finalidade de aprimorar, né, as habilidades de escrita, argumentação e apresentação das pesquisas, e tiveram como consequência a própria a bolsa, né, de pesquisador do CNPq, né? Eu acredito a essas iniciativas assim que permitiram, em conjunto com outros colegas, e principalmente com os alunos, que são profissionais da área do direito, preponderantemente, né? Eu acredito que hoje todos os alunos que eu oriento no PPGSD são bacharéis em direito. Então, a primeira questão é essa, né? Quer dizer, a gente faz tudo com os alunos, né? A segunda questão, inclusive, é a organização desses eventos todos e dessas atividades, né? O segundo, Lênin, que eu chamaria atenção e que eu tenho visto, inclusive esse seminário me deixou mais claro isso, que o que nós fazemos é socializar os alunos com uma formação científica, que é diferente de uma formação humanística, que é a formação valorizada no direito, de tradição filosófica. E aí, quer dizer, a filosofia ela não tem comprometimento, né? Quer dizer, os mesmos limites que as ciências têm, né? E por isso elas são mais suscetíveis, né? Vamos dizer assim, às abstrações, ao pensamento abstrato que acaba encaixando nessa maneira de pensar o direito brasileiro, que tem os seus, vamos dizer assim, os seus principais, inclusive pesquisadores da área do direito, todos eles têm, vamos dizer assim, uma influência filosófica muito forte. E nesse grupo eu acredito que tem uma diferença, e que essa socialização dos alunos é para uma formação de natureza científica, em que a gente consegue socializá-los não com aspectos, né? Eles não vão passar a pensar o direito a partir, né, da filosofia, mas a partir das ciências sociais e, sobretudo, identificando que, para a construção dos argumentos, é preciso fazer um esforço de demonstração, né? Que tudo que nós podemos fazer é nos esforçar ao máximo para demonstrar o que nós estamos argumentando, né? E o terceiro aspecto, né, que me parece o mais importante, talvez, desses três, em termos dos impactos, né, é a qualificação do trabalho, né? Os alunos, nas suas dissertações, principalmente, né, onde é a primeira, né, experiência, né, nas dissertações, e quem me ajudou a identificar isso foi a Maristela Tavares, né, que é do TCE, né, ela é analista do Tribunal de Contas do Estado, do Rio de Janeiro, que quando me procurou para orientá-la, eu disse a ela que ela deveria ler os trabalhos, e ela voltou e me chamou a atenção para isso. Ela falou, olha, esses trabalhos todos indicam na parte da metodologia, né, os alunos, os autores descrevem, né, uma mudança de ponto de vista em relação aos problemas do direito, né? E isso produz uma qualificação no trabalho, porque eles passam a ter mais consciência do que estão realizando no trabalho. Isso aí também foram vários, né, alunos que me ajudaram a compreender essa dimensão. Então, eu somaria isso, né, quer dizer, principalmente numa área interdisciplinar, em que a gente já tem uma valorização dos trabalhos coletivos, né, então, quer dizer, trabalhos que são realizados com os alunos. Eu identifico hoje que esse tipo de trabalho interdisciplinar que a gente realiza, ele se concretiza principalmente através do trabalho e da experiência desses alunos na formação deles dentro do PPGSD, principalmente dentro da linha, né, que é o que a gente pode afiançar academicamente em termos de formação, né? Mas eu somaria esses três aspectos, né? O envolvimento deles, a formação científica e a qualificação para o trabalho profissional, né? Enfim, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, olha. A Maria Carolina Loss, né? Bom, está agradecendo aqui, chamando a atenção, né, quanto ela aprendeu aí, foi orientada pelo Lênin. Bom, enfim, se vocês tiverem alguma pergunta, senão nós vamos encaminhar para o fim, que já é meio-dia, e, enfim, 2 horas a gente já retoma a nossa mesa. Então, se não houver mais nenhuma questão... Bom, eu vou passar a palavra para vocês para agradecer aí, para fazer um fechamento. Obrigado, Vivian, Fred, Lênin.
pela gentileza, é sempre um prazer encontrá-los, e eu espero que esse registro sirva também de uma memória para a gente, né, dos nossos encontros e dos nossos trabalhos. Né? Então, Vivian primeiro. Quero ela falando de novo. Não, para fechar, quando vocês chamaram a atenção, né, de que seriam 5 anos, a primeira sensação que se dá é de que, nossa, foi ontem, mas ao mesmo tempo, nossa, já fazem 5 anos, né, e que densidade, né, de trocas a gente teve com os nossos alunos, foi um período muito rico e vida longa aí, ó, o PPGSD, a linha de segurança pública dentro do PPGSD, e queria fazer minhas as palavras do Fred, também agradecendo pelo Pedro Heitor, né, que na época foi combativo, né, para a criação dessa linha, e também para a inserção, né, de todos os colegas dentro do programa. Acho que nós respondemos disso, né, isso tanto em termos de produção nossa, como produção dos alunos, como vocês chamaram a atenção, e é isso. Continua. Tá bom, valeu, Vivian. Eu posso falar rapidinho. Quero agradecer mais uma vez o convite, falar do imenso prazer de reencontrar aqui a Vivian, né, de ver o Fred, o Daniel, você, né, tá aqui sendo acompanhado, né, por várias pessoas que na lista, né, de presença, né, que foram nossos estudantes, que trabalham conosco, né, nos nossos núcleos de pesquisa, que esse que é assim, essa linha de pesquisa é parte de um projeto de colaboração, né, acadêmica, que tem, inclusive, outros âmbitos, né? O mais evidente deles é o Instituto de Estudos Comparados em Gestão de Conflitos, né? Tanto a rede quanto a unidade acadêmica, na qual eu estou, você, Fred, Vivian, né? E tem os outros programas, né? O Daniel tem lá uma atuação também muito importante no programa de redação em Sociologia. Nós temos, né, eu e Fred, no Justiça e Segurança, né? E já falo de público, que a gente tem a ambição de tê-lo, né, Pedro, no nosso programa de graduação Justiça e Segurança, e a gente entende que essa linha de pesquisa no Sociologia e Direito, ele foi muito importante para esses movimentos que levaram a essa pluralidade de possibilidades, né, de propostas para os estudantes, para a sociedade. Né? Então, o programa de graduação Sociologia e Direito, como o Fred chamou a atenção, é um programa que nos permite fazer muitas coisas, a gente faz muitas coisas, a gente trabalha bastante para o programa, para a universidade, para a unidade acadêmica e, fundamentalmente, para os estudantes. Né? Nossa preocupação está sempre voltada para esse público, particularmente na graduação. Esses núcleos de pesquisa eles são, né, fundamentalmente para acolher esses estudantes de graduação, particularmente nesse momento, né? E desde já, então, eu faço aí o convite para que conheçam nossos núcleos de pesquisa, né? O INSD, o LAESP, o Psicult, o GENE, né? E outros mais, tem outros grupos de pesquisas, né? Como o NEPS, o Nexo, né? Que são grupos de pesquisas do IAC, no PPGA, lá no ICHIF, no INEAC, né? A rede tem lá o GEPADIM, tem o NUFEP, né? Que são grupos também importantes, todos voltados para essa grande arquitetura e desenvolvimento de pesquisas nos temas que o Pedro chamou a atenção. É realmente um prazer muito grande fazer parte disso, né? Eu que estou assim, né? Tem 5 anos que a gente vai fazer de linha. Quando a gente começou, eu tinha 52, já estava coroa. A Vivian era mais, né, novinha, não sei o quê. Continua novinha, não é isso? Continua uma garota. E eu, apesar de estar mais velho, eu sinto mais novo, né? Eu me sinto cada vez mais novo em função desse monte de possibilidades que a gente tem criado e que sempre rejuvenesce a gente pelos contatos que promove, né?
Isso aí, obrigado. Valeu, Lene. Valeu. Vai lá, Fred. Bem, também só agradecer, Pedro, por tudo isso que eu já falei, por essa oportunidade de estar aqui com a Vivi, a Helene e com o Daniel, e ouvir também, né, como eu também já falei, muito interessante. E aí eu espero que, bem, isso aí você fez essa mesa, né, para a gente falar da linha e tal, dentro do seu seminário organizado por você, mas eu acho que também é um bom material, um bom vídeo, é um bom vídeo institucional, digamos, sabe, para o programa, né? Que aí a gente apresentou uma apresentação geral das nossas linhas, dos nossos interesses de pesquisa, né? E também que isso circule entre os nossos colegas, professores, né? Para que eles também entendam, né, digamos assim, e compreendam e vejam quais são os nossos objetivos, né? Esse nosso interesse institucional, sabe, de fazer crescer o programa, e principalmente, como a gente estava falando, entre os alunos, né? Para que os alunos interessados, né, nas nossas pesquisas, nesse tipo de orientação, né? Essa coisa mais empírica, digamos assim, né? As pessoas se interessem, né? Então é isso, Pedro. Só te agradecer por Fred. isso. Tá bom. Beleza? Tá bom, valeu, moçada. Então, eu vou encerrar aqui a nossa conversa. Obrigado mais uma vez. E eu espero que a gente consiga aí tocar para frente esses processos todos, né, de construção institucional. E que vocês fiquem bem também, né? Apesar dessa pandemia, espero que vocês segurem a peteca aí. Tá bom? Valeu, moçada. 2 horas, pessoal que está ouvindo aí, 2 horas tem mais. A gente vai falar com o defensor geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco, que foi recentemente reeleito, reconduzido, né, ao cargo de defensor geral pelos colegas e tem implementado políticas de inclusão profissional, né, através dos concursos, né? Então a defensoria tem discutido isso e aí ele vai vir conversar um pouco sobre a gestão dele e sobre os projetos futuros da defensoria. Depois nós vamos ter ainda o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, que vai vir conversar com a gente, o desembargador João Lages. E, finalmente, a gente vai concluir com o representante de área da FAPERJ, na área de Direito, o professor Gustavo Siqueira, da UERJ, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito, e pesquisador também do CNPq e jovem cientista da FAPERJ. Né? E aí a gente conclui com essa conferência de encerramento. Aí fica o convite para vocês também. Valeu, moçada. E, bom, até mais tarde, então, aí, para o pessoal que está ouvindo. Obrigado, viu? Valeu, Pedro.